Na esteira do que esse desgovernador paulista idiota andou dizendo, eu quero chamar a sua atenção para um vídeo de um advogado alemão chamado Rainer Füllmich. Com esse sujeito, não se brinca. Ele foi o advogado que processou a Volkswagen por causa daquela picaretagem mundial com os motores a diesel, quando a fábrica mentiu sobre o nível de poluição deles. Processou também o Deutsche Bank pelas fraudes monumentais no mercado financeiro dos Estados Unidos, bem como a Kühne-Nagel, a maior transportadora de contêineres do mundo por crimes de suborno. Pois bem, esse advogado Rainer Füllmich, que tem licença para advogar na Alemanha e na Califórnia, nos Estados Unidos, há 26 anos, e é um dos 4 membros do chamado Comitê Investigativo Corona, gravou um vídeo no último dia 7 de outubro. Você pode saber tudo a respeito desse comitê e do trabalho do Rainer vendo o vídeo com legendas em português que está no YouTube e cujo link está na tela e na descrição do meu vídeo. Mas para resumir um pepino de proporções gigantescas que vem por aí, segundo Rainer Füllmich, todos os casos de fraude que ele já processou são fichinha perto do que o Comitê Corona já ouviu até agora, desde julho deste ano. Para ele, a crise do corona tem que receber um novo nome, o escândalo do corona, e os responsáveis têm que ser processados pelos danos que causaram e pagar por isso. Na esfera política, é preciso agir para que nunca mais alguém tenha poder suficiente para fraudar a humanidade ou manipular as pessoas desse jeito com suas agendas corruptas. Uma rede internacional de advogados está se armando para processar o que foi intitulado de escândalo da fraude do corona, talvez o maior crime contra a humanidade já cometido. Como você sabe, os crimes contra a humanidade começaram a ser julgados em 1945, em Nuremberg, na Alemanha, ao final da Segunda Guerra Mundial. Hoje, os crimes contra a humanidade estão definidos no artigo 7º do Estatuto de Roma, que institui a Corte Criminal Internacional. As 3 principais questões levantadas no âmbito desse processo são as seguintes. Será que existe uma pandemia de corona ou uma pandemia de testes PCR? A pergunta se justifica porque o teste PCR não significa absolutamente nada em termos de precisão diagnóstica para a peste chinesa. Segunda questão, a obrigatoriedade do uso de máscaras, de distanciamento social, quarentena, lockdown, etc., serviram para proteger as pessoas da peste chinesa ou serviram para criar o pânico entre todo mundo, fazendo com que as pessoas acreditassem, sem fazer qualquer questionamento, que suas vidas estavam em perigo, propiciando assim enormes lucros para as companhias farmacêuticas e de tecnologia com a venda de testes PCR, de anticorpos, de antígenos, de vacinas, além da colheita indiscriminada de marcadores genéticos. Terceiro, será verdade que o governo alemão foi alvo de um esmagador esforço de lobistas mais do que qualquer outro país por parte dos protagonistas principais da criação dessa suposta pandemia? Ou seja, o Dr. Christian Drosten, virologista do Hospital Universitário Charité, em Berlim, o veterinário Lothar Wieler, à frente do equivalente alemão ao Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, e Tedros Adhanom, o comunistinha etíope que chefia a Organização Mundial Sem Noção. Simplesmente porque a Alemanha é vista como um país particularmente disciplinado e, portanto, serviria de modelo para os outros países na estrita e bem-sucedida adoção de medidas contra a peste chinesa? O advogado Rainer Füllmich diz que as respostas a essas 3 questões são urgentemente necessárias porque a peste chinesa não provocou excesso de mortalidade em lugar algum do mundo, muito menos na Alemanha. Por outro lado, as medidas tomadas contra a peste chinesa, os resultados dos testes PCR, que são baseados no teste Drosten alemão, causaram a perda de inúmeras vidas humanas e destruíram a existência econômica de um sem número de empresas e indivíduos pelo mundo afora. Em outras palavras, para resumir uma longa história, Rainer Füllmich recomenda que todos entrem com um processo de crimes contra a humanidade contra esses 2 indivíduos, o Dr. Drosten e o Dr. Wieler, e contra a OMS pela fraude.
Ele também recomenda a todos os governos a abrirem mão de qualquer medida restritiva imediatamente, sob pena de serem responsabilizados criminalmente também. O advogado também diz que as pessoas devem entrar com os processos em países anglo-saxões, porque nos países cujas leis são baseadas no direito romano, as dificuldades serão muitas. Rainer Füllmich culpa a extrema imprensa e a classe política por toda essa confusão, lamentando o fato de que eles tenham embarcado nessa canoa furada de uma fraude enciclopédica sem verificar os fatos com cuidado. Portanto, o desgovernador Joãozinho Tranca-Rua e os amiguinhos dele de outros estados, como os da Bahia, do Ceará, do Pará, Amazonas, etc. e Companhia Limitada, se não tem barba, que coloquem suas carinhas de molho. É apenas uma questão de tempo para que toda essa calhordice seja completamente desmascarada e essa gente entre pelo cano.